Olá a todos! Vamos iniciar a nossa aula número 2 da série de workshops de composição. No encontro de hoje, nós vamos fazer uma composição utilizando um formato oblíquo, ou seja, um cubo do qual não há uma frente definida, diferente do primeiro encontro que nós fizemos um cubo do qual a face frontal ela é muito clara e as laterais também. Então, nesse caso, quando a gente trabalha com um cubo oblíquo, as paralelas elas vão estar levemente inclinadas. Então, cada linha vai ser paralela, porém, numa face vai ter uma inclinação, na outra face vai ter uma outra inclinação. E quando nós vamos fechar o cubo, nós fazemos uma espécie de um X, deixando as linhas, né, conforme a gente vai cruzar, paralelas também. Então veja que nesse cubo não dá para definir qual é a frente, né? Mas a gente consegue ver que a face ela está no alto, no topo. Então esse é um dos tipos de cubo que nós podemos fazer. Vamos agora fazer um segundo cubo, do qual a gente vai fazer as alturas, né? Saiu um pouquinho torto aqui, mas a gente faz as alturas. Eu já vou trocar a cor aqui para fazer as outras alturas aqui no caso. Então, vou fazer uma altura aqui e uma outra altura do outro lado. Nesse caso específico, nós vamos fazer apenas como se o cubo ele tivesse exatamente na nossa linha do horizonte. Ele nem está no alto, nem está abaixo. Ele está exatamente na linha. Então, nesse caso, a gente não consegue ver nem a face do fundo, nem a face do topo. Mas também não dá para saber qual é a frente, qual que é a lateral aqui. E por fim, nós vamos fazer mais um cubo mostrando a face embaixo. Então, reparem, a gente faz primeiro a altura do cubo que nós queremos. Fazemos as paralelas inclinadas. Vou fazer aqui com outra cor para poder ajudar. Então, a gente faz uma paralela, outra inclinada, né? As duas inclinadas, mas paralelas. Aí eu vou para o outro lado, vou fazer uma paralela com a outra, porém com uma inclinação diferente. E fecho o cubo. Então veja que a face embaixo fica bem definida. Entretanto, eu não sei qual é a minha frente, porque se trata de um cubo oblíquo. Com essa rápida explicação, nós vamos fazer a nossa natureza morta, né? Ou, se vocês preferirem, still life. Então, o que nós vamos realizar? Nós vamos pegar a base de um cubo. Aliás, vamos construir dois cubos básicos. Um para fazer a base da mesa e o outro para fazer um cesto. E vamos colocar as frutas de modo como se eles estivessem saindo do cesto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser a base da mesa. Então a mesa, reparem que a base da mesa ele vai se comportar como um cubo. Então as arestas paralelas e inclinadas. Veja que eu estou fazendo numa outra cor para poder pensar no esboço. Então, nesse momento, você pode errar o quanto você quiser. Se você estiver desenhando a lápis, você pode fazer primeiro um thumbnail. O que é um thumbnail? Fosse uma miniatura, né, do trabalho. E se caso você estiver fazendo numa esfera digital, aí você pode rascunhar à vontade, porque aí depois você cria uma camada em cima para fazer o trabalho. Eu não estou gostando muito desse cubo. Deixa eu fazer novamente, fazer um pouquinho mais caprichado. Então, ó, vou fazer as duas paralelas aqui novamente, tá? Viu que a facilidade, né, do desenho digital, você já apaga, já redesenha novamente. Se fosse analógico,
o thumbnail como uma miniatura, né? Você já faria uma outra miniatura e desenhava. Então, é tão prático quanto, né? Nesse momento, não fique tão preocupado se as linhas estão certas ou erradas. É um esboço, né? Então, foi feita uma base aqui de uma mesa. E aí eu vou ver como que eu coloco o cesto aí dentro, né? Então, eu vou fazer um pequeno grid aqui na mesa só para ter uma ideia de como que eu vou fazer esse cesto. Estou utilizando uma referência fotográfica, porém, é importante dizer que essa referência fotográfica, ela tá bidimensional. Então, não deixa de ser uma criação, não é uma mera cópia. Eu estou fazendo uma criação porque eu estou estabelecendo essa mesma composição, só que numa montagem com cubo. Uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção é o seguinte, que o cesto ele é levemente inclinado. Então, a gente faz um cubo para fazer a parte maior do cesto, mas depois a gente vai ter que fazer um quadrado na face de trás do cubo menor para poder fazer essa inclinação. Então, reparem, ó, eu vou fechar aqui esse quadrado, mas nesse momento, ó, eu vou ter que fazer um quadrado por dentro para poder fazer uma bola menor. Tá vendo, ó? Essa bolinha menor do que a outra para poder fazer o conectivo do cesto, que ele vai ficar levemente inclinado. Olha aí, ó. Isso é muito importante, tá? Então, ó, eu fiz o cubo, mas depois eu fiz numa das faces do cubo um quadrado menor para poder fazer o cesto de maneira adequada. E agora eu já vou montando as frutas nesse rascunho aqui. Vou montando, né? Vou fazer um montante de, pode ser maçãs, pêssego. Aqui na referência tá como maçãs. Então eu faço uma maçãzinha cortada, uma outra bolinha aqui. Essas naturezas mortas, né, ou still life, eles são bem interessantes porque a gente consegue trabalhar uma composição simples, mas tem todos os fundamentos do desenho ali inserido, né? Então isso que é o mais importante. Às vezes a gente acha que é muito difícil desenhar uma estrutura como um personagem de quadrinhos ou um personagem de games. Mas se nós pararmos para olhar a estrutura, ela é tão complexa quanto essa natureza morta. A diferença é que num personagem de games você vai ter muito mais elementos, mais detalhes, ele é mais trabalhoso. E existe algumas posições, como as posições heróicas, né, do qual aí exige um estudo específico. Mas na sua grande maioria, as estruturas elas são sempre as mesmas. Retângulos, círculos e perspectiva. Reparem que eu fiz uma opacidade e agora vocês podem fazer com o traço que vocês quiserem. Como vocês bem sabem, como vocês vêm acompanhando nessa série de vídeos, eu sempre estou optando por um traço mais caligráfico, ou seja, eu desenho praticamente sem tirar a caneta da mesa digitalizadora e eu vou observando onde tem luz, onde tem sombra, onde tem volumes. Eu gosto muito desse traço caligráfico porque ele me dá nuances, linhas que normalmente elas só se conseguem de maneira espontânea, sem pensar demais no traço. É um traço que a gente considera um traço feio, porque é num emaranhado de formas de desenho que a gente consegue a representação gráfica. Mas confesso a vocês que está sendo uma experimentação muito importante para mim, para o meu desenvolvimento enquanto artista. O meu traço, ele é mais calcado no cartoon, no quadrinho. Então, ao realizar esses desenhos de observação
e utilizar essa técnica, eu acabo quebrando o meu padrão. E eu acho que esses exercícios eles são muito interessantes para isso. Então, quando você estiver desenhando, depois que você estiver com a estrutura muito bem definida, e isso é muito importante, o mais importante de tudo é a estrutura estar bem definida. Depois você tiver certeza que você conseguiu fazer os cubos, conseguiu fazer a mesa, o cesto, que você fez a toalha que está abaixo do cesto, também em perspectiva, procure pensar numa solução gráfica. Você poderia fazer esse desenho todo em aguada ou com cores. Ou ainda você poderia pensar em outros materiais, colagem. Poderia pensar também num estilo vetorial, por exemplo. Então, fique bem à vontade na questão da finalização. Agora, o que é muito importante, que eu peço para que vocês tenham um carinho especial, é na primeira parte da aula, que é o que é o ouro da aula, que é esse esboço, é essa construção, que é uma construção geométrica, mas a partir do momento que a gente domina essa construção geométrica e consegue fazer composições com ela, o nosso repertório imagético cresce demais. Então veja que eu já estou terminando essa estrutura, uma estrutura bastante simplificada, tá? Aqui eu vou apagar, eu fiz uma linha involuntária, infelizmente às vezes quando a gente está desenhando a gente pode puxar uma régua sem querer, então como vocês viram foi só apagar ali que a régua já saiu, aquela linha guia, né? E essa linha guia ela atrapalha bastante se você não tira. Se você desenhar com a linha guia ali, ela vai, na hora que você bate na linha guia, ela vai quebrar a linha do desenho e você vai ficar com um desenho com linhas involuntárias das quais não te interessa. Veja que nesse momento eu começo a fazer a base das frutas, lembrando que a gente vai ainda escurecer um pouco mais, mas é importante já fazer essas bases de frutas e conforme a aula anterior, lembrem-se, você faz a fruta anterior ela precisa ficar um pouco mais sombreada, tá? Então aqui eu estou fazendo as bases das frutas, cada uma tem o seu sombreamento, né? Ó, veja como eu já vou trabalhando o sombreamento aqui. E esse traço realmente eu estou gostando muito. É um traço do qual me lembra muito a gravura em metal e está me remetendo excelentes resultados gráficos. É muito importante quando você desenha, você estar satisfeito com os seus resultados gráficos. Agora, eu vou fazendo um sombreamento embaixo para como se fosse uma base de mesa, né? E sempre lembrando que nesse tipo de trabalho, como tem muito traçado, é importante você saber usar o branco com parcimônia também. Então você faz essa base toda em preta, mas depois você faz alguns retoques. Vamos supor que você use essa técnica manualmente. A minha sugestão é o seguinte: utilize uma caneta branca, uma caneta preta tipo Bic para fazer, né, esses esboços e tudo mais, e uma caneta branca gel. Tem uma canetinha branca de gel que ela sai uma linha branca bem bonita, bem interessante, uma camada bem interessante. Você compra em papelaria e fica um resultado bem bacana. Veja como o branco ele ajuda a separar e dar hierarquia às formas. Então eu acho muito importante em alguns momentos você utilizar o branco. Olha aí que beleza. Agora, depois que eu tirei o esboço, a gente vai fazer uma nova revisão, né? E no caso, como o meu desenho ele é na esfera digital, eu posso também depois aumentar e deixar ele adequado à folha, né? Então, olha só, quando a gente está sem os esboços, a gente começa a definir onde pode ter sombreamento. Então veja que o cesto ele está muito branco, então eu vou colocar um pouco de sombreamento na cortina, que aí o ator principal, que é o cesto, ele realmente aparece.
E aí faço as linhas em branco para poder dar um destaque também nessa cortina para que ela não simplesmente não suma, né? Vamos redimensionar um pouquinho. Olha só que beleza. Então, essa é a magia da arte digital, né? Você pode fazer pequeno, pode redimensionar, e isso fica muito bacana. É claro que eu estou usando um software bitmap, no caso o Photoshop. Se fosse vetorial, aí que poderia realmente redimensionar com qualidade, né? Aqui a gente faz um redimensionamento porque tem uma área de tolerância. Bom, o cesto eu imagino ele de madeira, então vamos fazer os riscos por fora e por dentro também, né? Isso vai ajudar a dar uma textura, né, no cesto, uma veracidade. E não esqueça depois de você usar a tinta branca para poder separar alguns elementos aqui do cesto. Então a gente já está fazendo os elementos finais. Bom, pessoal, mais uma aula realizada. Agora só fazendo os retoques. E na próxima aula, nós vamos trabalhar com composições já utilizando a perspectiva de um ponto de fuga. Ou seja, nós vamos utilizar a linha do horizonte, vamos colocar um ponto nessa linha do horizonte e vamos fazer as composições sempre nessa linha de naturezas mortas, utilizando a distorção de um ponto de fuga. Como vocês podem perceber, a gente vai sempre dificultando um pouquinho mais a cada workshop. Então, se vocês puderem fazer a progressão, rever os exercícios, se você sentir que está muito difícil volta para o exercício anterior, porque essa conectividade desses workshops é que vai ajudar você a entender, por exemplo, o workshop 5, que vai ser uma natureza morta feita com 3 pontos de fuga, tá? Estamos chegando ao final desse workshop aqui. Lembrando que esse trabalho aqui, se fosse um pouco mais demorado, valeria a pena fazer algumas revisões. Ele tem erros aqui, mas pela dinâmica do vídeo, por ser muito rápido um vídeo, então para mim já está satisfeito, né? Mas sempre que você puder, volte para o seu desenho e faça a devida revisão. Vou dar um exemplo. Dentro do cesto, talvez mereça uma revisão essas linhas da madeira. Eu tenho minhas dúvidas se está realmente correta as linhas por dentro do cesto. Seria algo que eu iria revisar. E você, no seu desenho, o que você revisaria? Bom, se quiser, mande para mim, deixe aqui no meu e-mail que eu tiro dúvidas para vocês, tá certo? Então, muito obrigado.